Eu estava conversando com uma amiga outro dia e ela estava me contando que ela entrou no Uber e aí o moço falou que era para ela tirar um papelzinho de um negocinho que ele tinha vários papéis. E aí era para ela puxar um. E aí ela puxou um papel e no papel tinha uma mensagem motivacional, uma coisa assim fofa, sensível, que poderia até ser visto como um sinal, se a gente for parar para pensar assim. E ela leu aquilo e ela claramente associou com alguma coisa que ela precisava ouvir. E aí ela deu aquela choradinha básica no carro. E aí ela falou: "Ah, eu sou muito sensível". E já meio que tipo, haha, eu sou muito sensível, se diminuindo. E aí eu comecei a pensar sobre sensibilidade. Porque é impressionante como a gente vive num mundo em que ser uma pessoa sensível não é visto como uma qualidade, é visto como um sinal de fraqueza. É visto às vezes como um sinal de muito dramático, chora à toa, não consegue escutar nenhum tipo de, entre aspas, crítica. E a gente vê as pessoas que são mais sensíveis, que têm esse lado mais aflorado, e a gente tende a olhar elas como, ai, que chata, muito sensível. E se a gente pensar em termos de gênero, os homens, eles não podem ser sensíveis em grau nenhum, porque um cara que é sensível, se ele é heterossexual, ele automaticamente já tem a sexualidade dele, inclusive, questionada. E a mulher, ela tem que ser menos sensível. Ela até pode ser sensível, porque a gente tem essa coisa de tentar associar sensibilidade com feminilidade. Então a mulher, ela até pode ser um pouco sensível, mas tem que ser pouca coisa. Tem que dar uma segurada na sensibilidade, tem que ser menos sensível. O contrário é ser frio, casca grossa, indiferente, até meio grosso, tudo isso virou qualidade. Ser uma pessoa que coloca todas as suas armaduras ali e que tá sempre se fechando para aquilo que tá realmente sentindo ou que gostaria de sentir, porque às vezes a pessoa não se deixa nem levar até aquele sentimento, porque ela tem que ser fria, tem que ser distante, tem que ser muito cool. Isso é legal. A gente começa a associar coisas como o perfeccionismo, o ser frio, o ser muito pragmático, muito objetivo, muito analítico, tudo isso é muito bom. Tudo isso é visto como qualidades. E a pessoa que é mais sensível, que tem uma sensibilidade maior para as coisas, que sente mais, que percebe mais, tanto em si quanto no outro, ela muitas vezes é vista como uma pessoa fraca, uma pessoa muito vulnerável, uma pessoa que talvez nem seja digna de ser levada a sério. E aí eu pensei, precisamos de um episódio para falar sobre sensibilidade num mundo que vive implorando a gente para ser insensível. Mas antes de começar oficialmente esse episódio, claro que eu vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Eu sempre fui uma criança sensível. E na época eu escutava isso de maneiras diferentes. Do tipo, ai, você é muito sensível, você chora à toa, você é muito dramática. E é fácil a gente confundir esse sentimento de sensibilidade exatamente com isso. Eu era uma criança que eu me sensibilizava muito com as coisas que eu sentia, com as coisas que os outros sentiam. Então, por exemplo, se eu via um amigo meu da escola, ou os meus pais, minha prima, um parente, passando por uma situação difícil, de estresse emocional, eu automaticamente tomava aquilo pra mim. E aí eu quase que funcionava às vezes como um espelho para aquele sentimento daquela pessoa, porque eu era criança, não sabia regular as minhas emoções, obviamente, e eu acabava me sensibilizando demais às vezes até com isso. Eu lembro quando os meus pais passaram por uma crise financeira muito grande quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, e eles estavam passando por todo o estresse da questão financeira, e isso começou a atingir a nossa vida pessoal, o relacionamento deles, a saúde do meu pai, a saúde da minha mãe. E eu lembro de ficar muito, muito chateada e me trancar no quarto e chorar pensando como que eu poderia juntar dinheiro para ajudar eles naquela situação. E esse tipo de sensibilidade, ele existiu sempre muito em mim, mas eu fui começando a tentar mascarar isso. Existia esse meu lado sensível, lúdico, tanto que quando eu era criança eu gostava muito de escrever histórias. Eu acho que a sensibilidade ela tá muito associada à criatividade. Só que conforme eu fui ficando mais velha, eu fui percebendo que a minha sensibilidade às vezes afastava as pessoas não conseguiam entender. E obviamente que dentro de mim também era difícil lidar com isso. Porque é óbvio que ser uma pessoa sensível, como eu vou falar aqui nesse episódio, não tem absolutamente nada de errado, muito pelo contrário. Ser uma pessoa sensível no mundo que te implora insensibilidade, na verdade, é um superpoder, porque é uma coisa muito rara de se ver hoje em dia, principalmente quando a gente sabe abraçar o nosso lado sensível e trazer aquilo à tona nos nossos melhores momentos e dos melhores jeitos possíveis. E eu vou falar sobre isso.
Mas é óbvio também que existe o outro lado da questão, porque nada em excesso faz bem, e inclusive sensibilidade em excesso não faz bem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa tão sensível que até a minha pele é sensível. Eu sou classificada como uma pessoa de pele sensível e eu tenho que ter todos os cuidados necessários para isso. Eu tenho dermatite atópica, que é uma dermatite que eu tenho que lidar desde que eu me lembro por gente. Ela aparece na minha pele em regiões diferentes e ela coça e machuca bastante, dependendo do clima, dependendo de estresse, dependendo do que eu como. E no meu rosto, isso também sempre foi uma questão diária de achar os produtos certos. Então, antes de entrar no assunto sensibilidade, como pessoa no geral, eu até quero dar algumas dicas de uma pessoa que tenha pele sensível, quais são os cuidados que eu tomo com a minha pele sensível, caso você seja uma pessoa que se identifique. Ou então, às vezes, você nem sabe se você tem uma pele sensível, eu já vou até te contar o que seria. A pele sensível é uma pele que reage facilmente a qualquer coisinha. Então, pode ser que você esprema uma espinha e ela fique gritando ali, muito vermelha, muito inflamada, logo de cara. Ela é uma pele que não aceita qualquer tipo de produto, se tiver muita fragrância, se tiver muitos ingredientes. Se você tem uma pele sensível, mais puxado para o lado seco, como o meu, então você também não pode passar muito esfoliante, muitas máscaras faciais, às vezes com argila, essas coisas assim, às vezes acabam sugando também um pouco de hidratação que tem naquela pele, então tem que ter todo um cuidado quando você tem a pele mais sensível. Algumas coisas que eu faço, com certeza, que ajudam na sensibilidade da minha pele para dar uma acalmada, principalmente quando ela tá mais inflamada, seriam coisas do tipo lavar o rosto em temperatura ambiente ou com água fria. Sempre água quente é uma coisa que a pele sensível não se dá bem, a minha pele fica bem vermelha, bem prejudicada quando eu lavo o rosto com água quente. Evitar o que leva também a evitar fontes de calor num todo. A minha pele sensível acaba florando inclusive o meu melasma, que são essas manchinhas mais escuras que acabam dando na pele, que é uma coisa que eu trato com o dermatologista com os produtos certos. Então, qualquer fonte de calor. E aí isso vai para o secador de cabelo, que às vezes você tá puxando a franja, então eu tenho usado, ao invés de usar um secador de cabelo, eu uso um bob para fazer a minha franja. Outra coisa que pode ajudar também é não ficar colocando a cara em lugares muito quentes, do tipo o forno. Você vai abrir o forno para ver se a comida tá ficando pronta, o bolo tá ficando pronto, tenta dar uma afastada, porque aquela coisa de calor na sua cara não é legal. O vapor da panela, o vapor da água do chuveiro, sauna. Não posso fazer sauna. Descobri que não posso fazer hot yoga, que é uma coisa que todo mundo gosta de fazer agora, virou modinha no Brasil, já era modinha nos Estados Unidos, não posso fazer por conta da questão do calor. Então, não é só que a pele sensível é uma pele que você tem que ter muito cuidado com o sol, mas é com fonte de calor no geral. Então, isso é outra coisa que eu tomo bastante cuidado e, obviamente, começa com não jogando a água muito quente no chuveiro na minha cara. Em termos de produto, uma coisa que eu sempre evito são cosméticos que têm algum tipo de fragrância. Se tem um perfume muito forte, não conte comigo, porque é muito possível que ele tenha algum álcool, alguma coisa ali um pouco mais agressiva para dar aquele cheiro e eu sei que a minha pele vai reagir. E em termos de rotina de skincare, se você me segue no Instagram e você vê os vídeos que eu faço fazendo skincare, pode ter certeza que você vê que menos é mais. Então eu sempre vou prezar por menos produtos que tenham poucos ingredientes, mas que esses ingredientes sejam altamente eficientes naquilo que ele se propõe a fazer. Porque quanto menos ingredientes, menos a chance de dar ruim para minha pele aqui, que é sensível e rejeita quase tudo, qualquer coisa. E é aí que entra a minha maior dica para você que tenha pele sensível ou, sinceramente, qualquer tipo de questão de pele, que é o nosso querido patrocinador desse episódio, Quintal Dermocosméticos. Eu conheci a Quintal ano passado e eu me apaixonei muito pelos produtos porque eles são exatamente na pegada que a minha pele sensível precisa. São produtos certificados naturais, seguros, com fórmulas super elaboradas e resultados comprovados. E eu vejo isso exatamente na minha pele, no tanto que ela se transformou quando eu usei os produtos dele ano passado e agora voltando a usar esse ano desde que eu voltei pro Brasil. Esse ano eu comecei a usar o kit de cuidados para pele sensível, que inclui esse gel de limpeza Aqua, que tem ingredientes naturais como água termal, e aí ele vai limpar e hidratar a pele sem agredir, causando uma sensação de refrescância bem gostosinha, sabe? Às vezes, dependendo do sabonete facial que você usa, quando você tem a pele sensível, ele remove a sujeira, mas parece que ele também tá removendo as camadas protetoras da pele, já que a pele sensível ela tende a ser mais fininha. E esse daqui não faz isso. Ele limpa, ele hidrata e ele não agride a minha pele. Esse serum sangue de dragão
Então, ele tem vitamina B12 e niacinamida, e não só a cor dele é maravilhosa, porque ele tem uma corzinha rosa, mas ele também é incrível. Ele ajuda muito no processo de prevenir o envelhecimento, então ele é um ótimo anti-rugas, mas ele também ajuda a uniformizar o tom da pele, que é uma grande questão pra mim, já que eu tenho melasma, então ele ajuda a uniformizar o tom da pele. Ele também ajuda com os danos solares, então pra quem vive no sol como eu, correndo o tempo inteiro, ele é um excelente aliado e deixar a pele mais clara, uniformizada e muito hidratada no geral. E por fim, mas não mais importante, porque se você me segue no Instagram, você sabe que eu falo muito sobre protetor solar. O protetor solar mineral, que tem FPS de 50, protege contra a luz visível, ele não esfarela, ele tem uma cobertura muito leve, que uniformiza o tom da pele, é um toque leve, seco, resistente à água, resistente ao suor, então você pode sair, pode correr, pode suar à vontade, que não fica escorrendo, batendo no olho, deixando o olho irritado. E ele tem a textura bem sequinha, então não vai deixar sua pele oleosa, não vai causar acne. Eu tô adorando usar ele agora, inclusive no início dos meus treinos, quando eu vou sair pra correr. Então, eu passo bastante protetor solar antes dos meus treinos, ele é sempre agora o primeiro que eu passo, ele é a base de tudo. E é óbvio que temos um cupom de 10% de desconto BeHappyLu na compra de qualquer produto no site da Quintal Dermocosméticos, então vou deixar o link bem aqui na descrição desse vídeo para você ir lá e procurar a linha certa para você. Independente de você ter a pele sensível, oleosa, seca, qualquer que seja a sua questão, eu tenho certeza que você vai encontrar um produto lá certo para você. 10% de desconto com o cupom BeHappyLu. E voltando ao assunto de sensibilidade no geral, como pessoa, não apenas na pele sensível, como eu falei, sou uma pessoa tão sensível que até a pele é sensível. Quando eu era criança que gostava de escrever bastante, pensar bastante, via vários filmes da Disney, chorava com todos eles, chorava com as dores dos meus amigos, familiares e tudo mais. E eu acredito que as crianças, no geral, claramente tendem a ser muito mais sensíveis do que adultos, exatamente porque eu acho que a gente está muito mais conectado com quem a gente realmente é na essência. Eu acho que, sei, isso aí já é invenção na minha cabeça, mas eu acho que crianças, no geral, têm essa coisa mais relacionada às suas emoções e não tem necessariamente medo de demonstrar elas. Mas conforme a gente vai crescendo e vai entrando na adolescência, a gente começa a entender que se você ficar demonstrando o tempo todo ser uma pessoa sensível, as pessoas às vezes acabam tirando vantagem disso, porque elas enxergam aquilo como, ai, você é ingênua demais, bobinha demais, boazinha demais. E aí aqui a gente entra naquele território que eu até conversei num episódio quando eu falo sobre mulheres difíceis, mulheres intensas, que é você não quer ser necessariamente vista como uma mulher boazinha. A mulher boazinha é aquela mulher que vai estar falando amém, tudo bem pra todo mundo. E não é sobre isso. Ser uma pessoa sensível não significa que você seja uma mulher boazinha que vai querer agradar todo mundo e dizer amém pra tudo. Muito pelo contrário. Você ser uma pessoa sensível é colocar também seus próprios limites ali, e uma pessoa sensível, na verdade, que sabe abraçar a sensibilidade dela e a vulnerabilidade dela, vai ter limites muito claros, porque as pessoas sensíveis, elas têm que lidar com questões da sua própria sensibilidade que muitas pessoas que não têm tanta sensibilidade assim precisam lidar, ou então elas até precisariam, mas elas escondem, né, sobre aquela casca de eu não me importo, eu sou muito legal. E isso acontece muito na adolescência. Quando eu entrei na adolescência, foi quando eu entrei naquela fase de eu sou fria. Antes sou fria, agora sou fria. E aí eu lembro que várias amigas minhas sempre falaram, a Lu não liga pra nada, pra Lu tá tudo certo, caraca, a Lu pode falar qualquer coisa que ela não se incomoda. E muito pelo contrário. E aí eu tenho até uma teoria que a maioria das pessoas que parece que não se importa com nada, que é muito casca grossa, geralmente são as pessoas mais sensíveis e que, na verdade, estão lutando mais para entender como e se devem e quando devem e o quanto devem abraçar aquela sensibilidade. Talvez, muito possivelmente, são pessoas que em algum momento da vida se demonstravam mais sensíveis e acabaram quebrando a cara. E aí pode ser no início de um relacionamento que tomou um pé na bunda, ou então uma amizade que se desfez, ou então uma sucessão de pessoas próximas que sempre dizem, tipo, ai, você chora à toa, você é muito dramática, você é isso e aquilo, e fica julgando aquele lado da pessoa, que faz com que ela vai se fechando na própria casca e criando essa casca grossa ao entorno dela, exatamente para proteger os próprios sentimentos, que ela não sabe lidar porque ela não teve a oportunidade de aprender a lidar e manifestar a sensibilidade dela da melhor maneira possível. E eu acho que isso acontece muito naquela virada entre
o início da adolescência até ali os meados dos 20 anos. E se a gente não aprende a entender o que é essa sensibilidade, como ela se manifesta na gente, fica muito difícil da gente conseguir daqui pra frente nos demonstrar como pessoas sensíveis, nos mostrar como quem nós realmente somos. A gente acaba criando essa máscara de que não somos sensíveis e a gente tem que aprender a ser assim pro resto da vida. O que é muito ruim, porque se você é uma pessoa sensível e você passa a vida inteira tentando mascarar isso, significa que você vai passar a sua vida inteira não sendo quem você realmente é. E isso é muito, muito triste. Mas aí entra a questão, desde quando ser uma pessoa sensível virou um defeito? Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso e, numa pesquisa rápida, eu comecei a ler sobre o assunto em alguns artigos em inglês. E aí eu vi que em inglês existe um termo para as pessoas que têm essa sensibilidade mais aflorada. São pessoas chamadas highly sensitive person, que significa pessoa altamente sensível, que são essas pessoas que têm essa sensibilidade mais aflorada. E apesar da gente tentar esconder isso ao máximo e falar que, não sou uma pessoa sensível, não é verdade, de acordo com esses estudos, cerca de 30% das pessoas são pessoas highly sensitive, ou seja, altamente sensíveis. Eu não tô nem falando que as pessoas não são sensíveis, todo mundo é sensível em certa medida. Sensibilidade não é uma coisa que é um dom ou uma maldição, dependendo de como você olha pra isso, que só certas pessoas têm. Mas em termos de grau de sensibilidade, pessoas que são vistas mais como altamente sensíveis, que fizeram esse teste, era um quiz que foi feito nesse estudo, cerca de 30% delas, quando fizeram o questionário, se mostraram pessoas altamente sensíveis. Ou seja, não é uma porcentagem insignificante, é uma porcentagem bastante significante. E tendo isso em mente, então, para onde foram parar? O que aconteceu? Por que a gente não vê tantas pessoas assim, né, ali? Primeiro de tudo, que quando a gente olha para a sensibilidade como um traço de personalidade e a gente começa a enxergar pelo que é, você pode ver, na verdade, que a sensibilidade, ela é, na verdade, um ponto forte na pessoa. Pessoas sensíveis tendem a ser pessoas com um grau de criatividade muito grande. Não é à toa que a gente sempre escuta que os artistas são sensíveis, os músicos, os atores, os pintores, escritores, artistas no geral, que são pessoas criativas, trabalham com criatividade, tendem a ser pessoas sensíveis. Porque a sensibilidade deles, conectada aos sentimentos e a maneira como eles veem o mundo e como eles se relacionam com as pessoas, tendem a aflorar essa criatividade. Mas não só em termos de artistas. Inclusive, nesse artigo, que eu vou deixar até aqui na descrição, ele tá em inglês, mas eu achei ele bem interessante, caso você queira ler, ele fala de outras personalidades, como Charles Darwin, Albert Einstein, sendo pessoas altamente sensíveis. E são pessoas que não estão no campo artístico. Eles eram, né, cientistas, biólogos, químicos, físicos, inventores, enfim, pessoas que trabalham em outras áreas que seriam vistas como analíticas, que talvez uma pessoa deveria ser mais pragmática para entender aquilo. Então não é só na questão de sensibilidade como algo lúdico. A pessoa sensível tende a ser uma pessoa muito mais conectada com emoções, tanto dela quanto dos outros. O que significa que pessoas sensíveis, elas conseguem ler o ambiente e as relações sociais de uma maneira muito mais profunda e muitas vezes muito mais apurada do que uma pessoa que não é tão sensível. Quando você é uma pessoa sensível e você está dentro de um ambiente, você consegue analisar mais as coisas nos detalhes, as pessoas nos detalhes, como que você está se sentindo nos detalhes. A mesma coisa é para matutar as suas próprias ideias. Então, pessoas que são altamente sensíveis, muitas das vezes conseguem solucionar problemas de melhor maneira, porque elas mastigam mais aquela ideia, elas sentam mais com aquilo, elas pensam mais profundamente, elas olham mais meios de resolver uma questão e aí elas começam a resolver quase que uma autoanálise também. Então, às vezes, vocês falam pra mim, nossa, Lu, como é que você pensa em tudo isso? Eu penso em tudo isso porque eu sou uma pessoa sensível. Eu penso em tudo isso porque eu sento com as minhas emoções e eu tenho muita curiosidade de ver até onde elas vão chegar, de entender por que tá ali, de me aprofundar naquilo. Isso é um traço de uma pessoa sensível. Traço de uma pessoa sensível também que eu vejo aflorar em mim é de quando eu tô conversando com outras pessoas, de querer cutucar mais, de querer saber mais, de querer interrogar um pouquinho mais pra entender por que ela se sente daquele jeito, por que ela pensa assim, da onde que ela chegou naquela conclusão, pra eu poder até aconselhar ela de uma maneira melhor. E isso vem de uma pessoa mais sensível. É óbvio que a gente tá olhando agora, eu tô falando dos traços pra enaltecer mesmo. Para mostrar para você que se você é uma pessoa mais sensível, você não é apenas uma pessoa que chora com comercial de margarina. Você é uma pessoa que tem
grandes qualidades que podem ser muito legais na sua vida em termos de carreira, em termos de relacionamento, em termos de lidar consigo mesma e a sua própria jornada de autoconhecimento. Pessoas sensíveis, se ela souber lidar com aquela sensibilidade dela e ela conseguir refletir sobre as coisas de uma maneira saudável, ela muito provavelmente vai caminhar na jornada de autoconhecimento de uma maneira mais rápida e mais profunda do que uma pessoa que não é tão sensível assim e que vai ter que se testar um pouco mais, que talvez demore um pouquinho mais a pensar sobre essas questões de maneira mais profunda. Só que, obviamente, que existe o outro lado da moeda e aí são vários e eu também vou falar sobre eles aqui, né, em primeira mão, já que eu sou também essa pessoa. Pessoas sensíveis, elas podem ser facilmente superestimuladas, então existe sim essa associação de que pessoas sensíveis tendem a ser pessoas mais introvertidas. Não é necessariamente uma regra. Aliás, nada do que eu tô falando aqui é regra, gente, porque do mesmo jeito que você é uma pessoa sensível, você também pode ser uma pessoa mais analítica, você pode ser uma pessoa mais pragmática, você pode... A gente é uma pluralidade de coisas. Então, obviamente, o que eu tô falando aqui não é uma descrição geral. Mas no geral, não é uma descrição geral, mas no geral... Pessoas mais sensíveis tendem a ser pessoas um pouquinho mais fechadas, que ficam muito facilmente superestimuladas em ambientes sociais, ambientes muito barulhentos, exatamente porque elas captam as coisas e a essência das pessoas e das conversas de uma maneira mais profunda. Então, se tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você imagina a profundidade daquilo dali, você vai chegar no centro da Terra. Então, é normal que pessoas mais sensíveis tendam a se colocarem em ambientes sociais que talvez não sejam tão altos, tantas pessoas ao mesmo tempo. Elas preferem encontrar 2 ou 3 amigos do que encontrar 15. Eu, quando era adolescente, eu gostava muito de ir em festas, muito em eventos sociais, mas eu sentia que aquilo tomava uma energia minha muito grande. Eu acho que tem pessoas que elas conseguem se recarregar energeticamente falando quando elas estão com outras pessoas. Eu acho até que essa é a grande diferença entre pessoa extrovertida e introvertida. A pessoa extrovertida, ela se sente recarregada em ambientes sociais com muitas pessoas e muita estimulação. E as pessoas mais introvertidas, às vezes não quer nem dizer que elas não gostam de estar na companhia de muitas pessoas. Eu sempre gostei muito de ir em festas, de estar com muitos amigos, já falei isso várias vezes em outros episódios. Mas eu sempre precisava depois voltar para casa e recarregar muito as minhas baterias. Isso significava que eu não ia querer ver ninguém por 2, 3 dias úteis, às vezes. E conforme eu ficando mais velha, isso foi ficando cada vez mais aparente. Hoje em dia, eu certamente prefiro muito mais sair com 1, 2, 3 amigas no máximo e sentir que a gente tá tendo uma troca muito legal ali, do que sair com mais de 5 pessoas, porque aí eu acho que fica tudo muito pra mim. Eu acho divertido e, obviamente, dependendo se eu tô numa festa, se eu tô num churrasco, se eu tô indo pra um show, Claro que existem contextos diferentes, mas no geral, se eu tô querendo sentar pra conversar num restaurante, eu prefiro que tenham menos pessoas, porque eu consigo me conectar de maneira melhor do que sentir que eu não tô conseguindo prestar muita atenção em ninguém. E eu com certeza preciso recarregar as minhas energias depois disso. E pensando nesse lado de quando que a sensibilidade pode atrapalhar, além dessa questão da superestimulação, que eu não acho que necessariamente atrapalhe, pode até ser que você seja uma pessoa que tem um pouquinho menos de vida social, não acho que seja uma grande questão, mas é realmente entender, primeiro entender, realizar internamente que sensibilidade e vulnerabilidade não são fraqueza. Quanto mais você diz pra si mesmo, conta essa narrativa pra si mesmo de que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa dramática demais, porque você tá sempre sentindo muito, que você chora à toa, que você se doa muito pro outro, e você tá vendo isso sempre como uma fraqueza, é aí que eu acho que você deixa realmente o negócio pesar pra um lado que pode ser uma fraqueza. Porque sim, se você é uma pessoa muito sensível, você tende a pensar muito sobre as coisas. Se você é uma pessoa que pensa muito sobre as coisas, se você ficar pensando demais e você não perceber isso que você está fazendo, é possível que você pense tanto que você comece a partir do seu próprio coração. Eu faço muito isso. Tá tudo bem, tá tudo certo, aí eu começo a cutucar uma feridinha ali minha interna, né, emocional, e aí eu vou pensando, e de repente eu tô chateada ou com um problema que ainda nem aconteceu e eu nem sei se vai acontecer, e isso vem muito da ansiedade atrelada a essa sensibilidade, ou então eu crio problemas e questões na minha cabeça que me deixam me sentindo muito vulnerável em relação a outras pessoas e que não necessariamente eu me sentiria assim se eu pensasse um pouco menos, se eu desse uma abafadinha na sensibilidade, na vulnerabilidade e pensasse, tá tudo bem, isso aí é só uma suposição sua. Por exemplo, conhecendo novas pessoas, a sensação de que, inicialmente, quando eu conheço a pessoa, eu falo, não, a gente deu super bem, nossa, foi uma troca incrível, tudo a ver, vamos ser amigas, etc. E aí, não sei, por algum motivo, a menina depois não respondeu a minha mensagem na hora que eu mandei. Ou
ela tá saindo com outras amigas e não me chamou. Automaticamente eu posso pensar do tipo, às vezes é porque eu falei tal coisa, porque eu agi de tal jeito, e aí eu começo a pensar demais naquela situação, e aí de repente eu tô supondo que a menina não gosta de mim, e que por isso que ela não me chamou, e que, o problema sou eu, e isso e aquilo, sendo que na verdade às vezes ela só tava, sei lá, encontrou as meninas ali de maneira espontânea, nem pensou nisso, ou então, de fato, ela já tá acostumada a chamar só aquelas meninas pra fazer tal coisa, não passou pela cabeça dela, mas não quer dizer nada. Mas existe essa questão às vezes de pensar demais. E eu acho que quando a gente associa a nossa sensibilidade com fraqueza, do tipo, se eu me mostrar uma pessoa sensível, se eu me mostrar uma pessoa mais vulnerável, eu não enxergar isso como um sinal de um traço de coragem, de criatividade, de abraçar quem eu sou, mas sim como um sinal de fraqueza perante aos outros, eu acho que mais a gente acredita nesse tipo de narrativa, a gente compra a nossa própria narrativa e a gente começa a ver aquilo com uma sensação de repulsa. E a partir do momento que a gente enxerga uma parte nossa, da nossa personalidade como repulsa, a gente tenta o quê? Abafar aquilo, abafar. Só que só porque a gente não quer que uma coisa não exista, não quer dizer que ela não vai estar ali. O elefante vai ficar na sala do mesmo jeito. E o que acontece quando a gente tem um lado mais sensível e a gente fica o tempo inteiro tentando reprimir esse lado, porque a gente quer se mostrar forte, a gente quer estar sempre forte o tempo todo, a gente quer estar sempre se mostrando independente, não preciso de ninguém, sou uma pessoa resolvida, não choro por nada, eu sou assim bem casca grossa, quando na verdade você sabe que não é bem essa verdade. Quando a gente se coloca nesse lugar específico, a gente acaba criando uma persona, uma fachada que para os outros pode parecer que a gente é assim, mas uma hora isso aí vai crescendo dentro da gente, crescendo e uma hora explode. E explode na nossa cara. E aí ou isso vai explodir você com você mesmo, e aí vão ser crises existenciais, muitas crises de insegurança. Eu acho que existe um abalo na autoconfiança muito grande. Quando eu era uma pessoa que eu queria demonstrar sempre que eu não era uma pessoa sensível, que eu era muito casca grossa o tempo inteiro e tudo mais, eu chegava uma hora que eu perdi o controle daquilo, e aí eu passava por momentos de tristeza muito profundos. Momentos em que eu chorava de uma maneira muito sofrida e que talvez não teria sido de uma maneira tão profunda e tão dolorida se eu não tivesse esticado a corda até não ter outra possibilidade a não ser arrebentar. Porque se você se permite abraçar sua sensibilidade aos poucos, de uma maneira mais tranquila, entendendo que, sim, você é uma pessoa que se atém mais aos detalhes, que você vai pensar mais, você começa a enxergar aquilo dali com curiosidade, você quer criar um relacionamento com aquele seu lado. Então pode ser que você dê uma choradinha, mas vai ser uma choradinha. Não vai ser do tipo o mundo acabando, 3 dias sem sair de casa, sem olhar pra ninguém, meu Deus, é depressão, o que tá acontecendo? Não é você não tem que passar por esses momentos de muita sensibilidade exacerbada, porque você vai se dando pequenas doses. E eu acho também que nas relações, quando você consegue demonstrar isso da maneira certa, e não é que você tem que ficar super analisando, meu Deus, estou sendo sensível demais, estou sendo pouco sensível, estou sendo... Não, mas é simplesmente começar a ter um pouquinho mais de coragem de se mostrar vulnerável, porque quando a gente se mostra mais vulnerável, a gente acaba até criando mais conexões. O grande motivo, gente, de vocês gostarem tanto do meu podcast ou das coisas que eu falo no Instagram, de vocês se conectarem tanto comigo, é porque eu me permito ser vulnerável aqui. É porque eu me permito viver esse meu lado mais sensível e demonstrar ele não com vergonha. E às vezes nem com orgulho, mas pelo que é. Eu sou uma pessoa sensível e eu sei que me mostrar vulnerável muitas das vezes só ajuda que outras pessoas também abracem a sua própria vulnerabilidade e vejam aquilo como uma coisa natural do ser humano. Todos nós somos, todos nós temos nossos momentos de dúvida, de fraqueza, de incerteza. E se não for assim, você tá simplesmente se enganando. Se você acha que você não é uma pessoa que passa por isso, você tá só simplesmente não olhando pra você o suficiente. É só isso. E tudo bem, você não precisa se você não quiser. Ninguém é obrigado a passar por uma questão de jornada de autoconhecimento. Mas eu imagino que se você está escutando esse podcast, você é uma pessoa que tem mais curiosidade. E a partir do momento que você faz isso, você tem que baixar a guarda. Você tem que deixar, sim, o seu lado sensível aflorar mais, para se permitir ser mais vulnerável, para encontrar esses lados seus e ver eles pelo que eles são
abraçar isso, entender que é parte do processo e às vezes até desabafar e demonstrar isso para outras pessoas e assim vocês criam conexões em cima disso, que são conexões inclusive muito mais verdadeiras do que se você só tentar o tempo inteiro parecer casca grossa o tempo inteiro. Aí a grande questão é realmente administrar essa sensibilidade. E quanto mais você aprende a enxergar ela e abraçar e conviver com ela, melhor você vai ficar nisso. E aí outras coisas que você pode fazer para administrar essa sua sensibilidade é, por exemplo, separar o que é seu e o que é do outro e não levar tudo tão pro pessoal, tão a sério. Porque foi até o que eu acabei de falar antes sobre, às vezes, quando a gente é uma pessoa muito sensível, a gente tende a ler muito nas entrelinhas, a gente pensa muito profundamente, a gente acaba partindo do nosso próprio coração e a gente leva, às vezes, a dor do outro como se fosse uma dor nossa. A gente tem essa coisa de não conseguir administrar as nossas emoções quando a gente é muito sensível e a gente acaba virando um espelho da dor do outro, do sentimento do outro. Isso é uma coisa que eu ainda trabalho. Hoje mesmo de manhã aconteceu, do Steve, meu marido, ele tava irritado e frustrado com uma coisa que não tinha nada a ver comigo, foi só, sei lá, uma chateação do óculos de sol dele. E aí, por ele se frustrar, eu tentando ajudar ele, eu fiquei frustrada também. E aí ele falou pra mim, cara, você não precisa ficar frustrada só porque eu tô frustrado. Tipo, eu só tô frustrado com isso aqui, não tem nada a ver com você não precisa. E aquilo foi um estalo pra mim. Porque às vezes eu preciso ser lembrada disso, que eu não preciso ser sempre um reflexo do que o outro tá sentindo. E que às vezes acaba acontecendo. Porque às vezes acaba até parecendo meio egoísta, meio soberbo da nossa parte, sabe? Parece tipo, você tá querendo que tudo seja sobre você. Mas não é. É porque quando você tem essa sensibilidade muito grande, às vezes parece que você toma a dor do outro como se ela realmente fosse sua. E quando você é mais novo, isso acontece de uma maneira muito mais exacerbada, porque você não sabe controlar as suas emoções. Mas a ideia é que, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais controle sobre as nossas emoções, conseguindo distinguir mais o que a gente pensa do que a gente sente. E a partir do momento que a gente entende que a gente está pensando algo que faz a gente se sentir de uma maneira, a gente vai agir de outra maneira. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa muito sensível, que isso é uma fraqueza, eu vou me sentir uma pessoa fraca. E a partir do momento que eu me sinto uma pessoa fraca, eu vou agir com pouquíssima confiança, eu vou querer falar baixo, eu vou duvidar de tudo, talvez eu chore até com mais frequência, eu queira me fechar para as pessoas. Mas se você tá entendendo que tudo começa com pensamento e você consegue regular as suas emoções no que você tá pensando, já que você não é o seu pensamento, você é a pessoa que está ouvindo o seu pensamento, observando ele, quando você começa a fazer cada vez mais esse exercício, você consegue separar o que é do outro, o que é seu, não levar tão a sério, não projetar as dores do outro como se fossem suas, e você consegue entender que existem lugares adequados, mais adequados e contextos melhores para você demonstrar sua sensibilidade. Por exemplo, se você está sentado com o seu chefe e ele te dá um feedback que talvez não seja o feedback que você esperava, não tem muito cabimento você chorar na frente dele. Talvez seja melhor você respirar fundo, agradecer, pontuar ali o que você tiver que pontuar, dar um sorrisinho, levantar, sentar sozinha, né, no banheiro e ficar pensando, refletindo o que faz sentido, do que não faz sentido, tentar não levar aquele feedback pro pessoal, principalmente quando é questão de trabalho. Eu acho que eu sei que é uma grande dificuldade, eu falo isso porque eu tenho dificuldade, mas é muito importante a gente tentar não levar nada que seja profissional pro lado pessoal. E caso você precise chorar, você dá aquela choradinha no banheiro, entendeu? Sozinha, ao invés de fazer isso na frente do seu gerente, do seu chefe, porque não tem muito cabimento, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante é você, a partir do momento que você entende que você tem um lado sensível, principalmente se você tem um lado sensível mais aflorado, é descobrir outros canais para despejar essa sensibilidade. Então pode ser num hobby, pode ser numa parte mais artística, às vezes você começa a fazer uma aula de pintura, de canto, de instrumento, de cerâmica, às vezes você pode fazer isso escrevendo, escrita terapêutica, eu amo, inclusive é uma coisa que eu faço muito. O meu lado sensível, eu acho que eu comecei a administrar o meu lado sensível de uma maneira muito melhor depois que eu comecei a escrever, porque quando eu escrevo eu consigo enxergar a situação que eu tô contando, então várias vezes eu começo a escrever meu texto contando alguma coisa que tá acontecendo na minha vida, como se fosse uma grande fofoca de mim pra mim mesma, e aí eu começo a colocar as minhas percepções em cima daquilo. E aí eu começo a enxergar o quão envolvida às vezes eu tô envolvida demais, eu não tenho tanta necessidade, ou então às vezes eu preciso me envolver mais naquilo, eu preciso pensar melhor, e eu consigo
trazer mais luz e clareza para essas coisas que às vezes são muito intensas e muito profundas em mim, que às vezes me deixam muito melancólica por ser uma pessoa mais sensível quando eu só penso nelas. Quando eu passo para o papel, eu consigo enxergar melhor a dimensão dessas coisas. Então, a escrita terapêutica, se você é uma pessoa mais sensível, eu recomendo demais. Pega um caderninho e começa a escrever não só sobre o que está acontecendo na sua vida, mas como você se sente em relação a isso. E eu acho que você vai começar a perceber muito mais como e o quanto esse seu lado sensível está sendo aflorado. E também outras coisas, assim, é de abraçar ali nos seus hobbies, nas suas relações interpessoais. Usa a sua sensibilidade para perceber que você é uma pessoa boa em ler outras pessoas. E usa isso para talvez, numa próxima briga num relacionamento, não deixar aquela discussãozinha se tornar de fato uma briga. Porque você consegue ler melhor aquela pessoa, aonde que ela tá indo, onde que ela quer chegar. Ou então no seu trabalho. Usa isso para analisar melhor o que está sendo conversado numa reunião e trazer ideias mais criativas, porque você está pensando mais sobre o assunto. Usa a sua sensibilidade pelo que ela é, um superpoder, se você souber usar. Porque a gente sabe que, de novo, tudo em excesso faz mal. Então, se a sua sensibilidade está sempre à flor da pele, inclusive no sentido literal, não esqueça de tomar os devidos cuidados para que ela floresça e não que ela te faça murchar. Quando a gente está falando de pele, obviamente vai ser cuidando da sua pele com os produtos certos para você. Nesse caso, são os produtos da Quintal Dermocosméticos. Indico muito a linha de cuidados para pele sensível, é maravilhosa e todos os outros produtos deles são incríveis. Não esquece que vocês têm o código de desconto aqui embaixo no BeHappyLu. Tem um cupom de desconto aqui, tem o link na descrição. Vai lá, procura os produtos certos para você, certos para sua pele sensível, para que você de fato possa florar dentro da sua sensibilidade. Mas antes da gente terminar esse episódio, é claro que eu quero que você pegue o seu caderno, a sua caneta e o seu chazinho para anotar a seguinte pergunta: como você lida com a sua sensibilidade? Você encara a sua sensibilidade como uma fraqueza ou como um superpoder? Como você poderia se relacionar melhor com a sensibilidade que você tem? Então temos aí várias perguntas, anota com calma no seu tempo, escreve, reflete sobre isso para descobrir como que você pode lidar melhor com a sua sensibilidade, independente do grau dela, você sendo uma pessoa altamente sensível ou talvez não tão sensível assim, como que você abraça o seu lado sensível com orgulho. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha com as suas amigas. Vai, deixa seu comentário, deixa o que você gostou, que isso mostra para o Spotify que foi relevante para você. Ele passa a palavra para mais pessoas e aí mais pessoas assistem e ouvem o podcast e se tornam mais sensíveis num mundo que implora por insensibilidade. Espero que você tenha gostado. Até semana que vem. Beijo, luz. Tchau!